Você mora no exterior, fez a sua saída fiscal, ou talvez está planejando justamente fazer. Mas deixa eu te fazer uma pergunta antes. Você ainda usa aquela mesma conta bancária que você tinha quando ainda morava no Brasil? Aquela conta, aquela normal, de residente? Se a resposta for sim, você não está sozinho. Essa é uma das dúvidas mais comuns que eu recebo de brasileiros que vivem fora do país. E normalmente a pessoa me diz exatamente a mesma coisa. Fala, Rafael, a minha conta ela continua funcionando normalmente. O meu aplicativo abre, eu consigo fazer Pix, continuo investindo, então tá tudo certo, né? E a resposta é, depende. Porque existe uma diferença muito importante entre uma conta continuar funcionando e ela ser a estrutura correta para a sua situação fiscal. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Meu nome é Rafael Martinelli, eu sou planejador financeiro CFP e há mais de 10 anos atuo no mercado financeiro brasileiro. E ao longo desse tempo todo, eu acompanhei centenas de brasileiros organizando seus investimentos, inclusive pessoas que passaram a morar no exterior e precisaram reorganizar toda a sua estrutura financeira. E eu percebi uma coisa. A maior parte das pessoas não fica irregular porque quis fazer algo errado. Fica irregular porque ninguém explicou como que deveria ser feito. Vamos imaginar uma situação. O João morava lá em Curitiba. Tinha sua conta corrente, os seus investimentos, o seu cartão, tudo funcionando perfeitamente. Aí o João recebeu uma oportunidade de trabalho em Portugal. Mudou de país. Fez a saída fiscal, mas continuou usando exatamente a mesma conta bancária que ele tinha antes. Afinal, ela continuava funcionando. Durante meses, talvez anos, nada aconteceu. Então ele concluiu que estava tudo certo. E é exatamente aí que mora o problema. Muita gente acredita que se o banco continua permitindo movimentações, significa que aquela estrutura continua adequada. Mas essas são duas coisas bem diferentes. O banco não decide a sua residência fiscal. Quem decide isso é a sua realidade. Se você deixou de ser residente fiscal no Brasil, a sua relação com o sistema financeiro brasileiro também muda. E é justamente por isso que existe a conta CNR. Ela não foi criada para complicar a vida de quem mora fora. Muito pelo contrário. Ela existe para refletir uma realidade. Você não é mais residente fiscal no Brasil. Logo, a estrutura utilizada para manter os seus investimentos também precisa refletir essa condição. Então, deixa eu te esclarecer um ponto importante. Isso não significa que toda pessoa que mora no exterior esteja automaticamente irregular. Cada caso precisa ser analisado individualmente. O momento em que você saiu do Brasil é importante. Se você fez ou não a saída fiscal é muito importante. Como seus investimentos estão estruturados, quais instituições você utiliza, tudo isso faz diferença. Por isso, cuidado com respostas prontas. Se um amigo seu disse que continua usando a conta antiga, isso não significa que a mesma solução seja a adequada, a certa para você. Cada situação é diferente. Outra dúvida muito comum é essa. Ah, Rafael, abrir uma conta CNR não é extremamente burocrático? Essa ideia fazia sentido há alguns anos atrás. Hoje, a realidade mudou bastante. Atualmente, existem instituições que possuem processos muito mais simples e preparados para atender brasileiros que vivem no exterior. Na maioria das vezes, o desafio não é nem abrir a conta. O desafio é entender qual é a estrutura correta para o seu patrimônio. Porque uma decisão tomada sem planejamento pode gerar um retrabalho depois. Ao longo dos últimos anos, eu conversei com brasileiros que vivem em Portugal, nos Estados Unidos, na Espanha, no Canadá, na Austrália
e em diversos outros países. E tem uma pergunta que praticamente todos eles fazem. Rafael, o que eu preciso fazer para continuar investindo no Brasil da forma correta? E a resposta, ela não começa pelo investimento, ela começa pela estrutura. Primeiro, você organiza a sua situação e depois escolhe quais os investimentos você vai fazer. É exatamente o contrário do que a maioria das pessoas faz. E isso faz toda a diferença. Porque se você está morando no exterior ou ainda não mora e pretende fazer sua saída fiscal em breve, o meu conselho é muito simples. Não tome decisões porque sua conta ainda funciona. Também não toma decisão baseada apenas na experiência de um amigo. Entende primeiro qual é a estrutura correta para o seu caso. E depois disso, investir no Brasil passa a ser muito mais simples, muito mais seguro e muito mais tranquilo. Se esse assunto faz parte da sua realidade, se inscreve no canal. Toda semana eu publico vídeos explicando de forma prática, sem juridiquês, como brasileiros que vivem no exterior podem organizar os seus investimentos no Brasil da maneira correta. E se você quiser entender qual é a estrutura mais adequada para o seu patrimônio, eu deixei um link na descrição. Vai ser um prazer ajudar você a investir no Brasil da forma correta, respeitando a sua condição de não residente. Vamos explorar os juros brasileiros juntos!